Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h32 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam em primeira votação projeto do vereador Fernando Mendes, que quer a criação de um banco de órteses e próteses no município. Câmara também aprova projeto do vereador Paulo Haddad sobre programa de saúde bucal da pessoa hospitalizada no Sistema Único de Saúde. Vereador Paulo Galtério protesta contra a ação policial na favela de Paraisópolis, em São Paulo, que resultou na morte de 9 pessoas. E hoje é dia de conferir as estreias na telona com a agenda de cinema. A gente vai embora daqui, Tereza. A nossa última noite. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 75. Os vereadores vão discutir e votar 11 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é o turno único de discussão e votação do projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que cria o Cine Câmara, que será um programa específico de exibição e debate de filmes, documentários e curtas-metragens. O item 2 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Rosana Toniato. O item 3 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos sobre a obrigatoriedade da implantação do programa de coleta de óleo de cozinha usado em todas as residências de Campinas. O item 4 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que denomina a Praça Zilda Melo uma praça do município de Campinas. O item 5 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que denomina como Praça Roberto Ângelo Castelo a Praça 1 do loteamento Vila Alberto Simões. Item 6, primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos sobre a obrigatoriedade das agências bancárias instalarem máquinas de escaneamento corporal na entrada dos prédios, em substituição aos detectores de metal. O item 7 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que denomina como praça o Meu Nakashima, uma praça pública no Jardim Alto da Barra, na divisa com o Jardim das Paineiras. O item 8 é a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria da mesa da Câmara, que aprova as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece as gratificações de função previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Campinas. O item 9, segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo, com emenda, que institui o programa de prevenção e preparo para situações de emergência nas unidades públicas de ensino do município de Campinas. O item 10 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que inclui no calendário oficial do município de Campinas a Semana de Prevenção da Febre Maculosa Brasileira, que será realizada anualmente na primeira semana do mês de julho. E, por fim, o item 11, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o diploma de mérito gastronômico ao City Bar. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Na reunião ordinária de número 74, a Câmara aprovou em primeira votação o substitutivo total ao projeto de lei que regula o funcionamento do Banco de Órteses e Próteses criado pela Lei Orgânica do município. O projeto estabelece que o Banco de Órteses e Próteses do município será constituído por materiais ortopédicos,
como cadeira de rodas e muletas, usados ou novos, doados por pessoas físicas ou jurídicas para distribuição gratuita na forma de empréstimo ou de forma definitiva à população carente encaminhada pelo SUS. Nós temos 3 grandes avenidas na cidade, por exemplo, como a Rui Rodrigues, a John Boy Dunlop e a Moreiras. Essas 3 detêm 60% dos acidentes na cidade de Campinas e tem muitas pessoas que precisam de materiais ortopédicos e de próteses que não podem comprar. E outras que já usaram e não sabem como descartar, não sabem como se livrar disso. Então, nós estamos dando essa sugestão em forma de projeto para que o município tenha um banco municipal e possa receber essas doações, cadeiras, moletas, próteses, enfim, tudo que na verdade as pessoas precisam. Para o parlamentar, com o banco de materiais ortopédicos criado em Campinas, as pessoas vão conseguir ter um mínimo de qualidade de vida. A movimentação dentro de casa, tomar um banho, almoçar, descansar, passear, tudo isso eles precisam de um material ortopédico. E a ideia é essa, fazer com que muitas pessoas que já usaram, que já estão recuperadas, não sabem para onde enviar, não sabem como descartar, e um banco de materiais ortopédicos vai dar essa condição. Pensando em proporcionar mais qualidade no tratamento a pacientes hospitalizados, foi aprovado em primeira votação um projeto do vereador Paulo Haddad, que quer a criação também em hospitais do programa Saúde Bucal. O projeto de lei institui a política municipal de proteção à saúde bucal da pessoa hospitalizada. Nós temos aí um indicativo de que pacientes que não são atendidos na sua higiene bucal adequada, pacientes acamados, pacientes atendidos nas UTIs, eles têm uma probabilidade de ter quadros de infecção, isso não a nível só de cavidade bucal, mas a nível sistêmico, muito grande. O objetivo do projeto é alterar a Lei 9.110, que trata sobre o Programa de Saúde Bucal na cidade. Se é aprovado o PL do vereador Paulo Haddad, o município também passa a oferecer às pessoas hospitalizadas tratamento de saúde bucal adequado, o que deve evitar muitas doenças. A boca ela é muito colonizada, tem muitas bactérias. Então, muitas dessas bactérias, quando não combatidas adequadamente, a higiene bucal não realizada adequadamente, essas bactérias elas vão entrar na corrente sanguínea, isso é normal de acontecer, muitas vezes causando infecções à distância, como por exemplo um quadro de endocardite bacteriana, uma infecção no coração, lesando uma válvula cardíaca, levando a quadros muitas vezes de infecções generalizadas. Nós temos aí um quadro de pneumonia, que é a pneumonia hospitalar, vulgarmente chamada de pneumonia hospitalar, que é a nasocomial, proveniente de infecções na cavidade bucal. Então, o profissional, cirurgião dentista, que tem ali uma especialidade ou uma vivência em odontologia hospitalar, vai realizar procedimentos de higiene bucal nesses pacientes acamados. Hoje pela manhã foi realizada 2 reuniões extraordinárias aqui na Câmara para discutir o projeto do Executivo que quer a criação do programa Creche para Todos. O repórter Rubens Morelli acompanhou e tem as informações. Olá, Gabriel Castro, é isso mesmo. Tivemos 2 reuniões extraordinárias nesta manhã aqui no plenário do José Maria Matosinho, plenário da Câmara Municipal, onde se discutiu o projeto de lei número 320 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui em Campinas o programa Creche para Todos. Este programa, que passou então pelas 2 discussões aqui na casa, agora será direcionado para a sanção do prefeito Jonas Donizete, um projeto que promete acabar aí, ou pelo menos diminuir o déficit de vagas nas creches de Campinas, já que autoriza o governo municipal, o Poder Executivo, a entrar em contato com creches privadas para oferecer essas vagas que estão faltando na rede de educação infantil. Ao meu lado, o vereador Luiz Rossini, ele que é líder de governo, vai poder explicar um pouco mais a respeito desse projeto. É um projeto que muda um pouco a característica da cidade de Campinas, vereador. Na verdade, assim, ela cria mais um recurso, para potencializar e fortalecer o sistema de educação do município. Hoje nós temos a rede pública e a rede particular de educação, inclusive na educação infantil.
A rede pública ela está sobrecarregada. Hoje ela já atende 45 mil crianças, mas existem cerca de 6 mil crianças aguardando vaga numa unidade pública ou numa entidade credenciada, conveniada com a prefeitura, por falta de vaga. Então, a preocupação em garantir o direito da criança de ter acesso à educação infantil levou a prefeitura a tentar buscar parceria com a rede particular, que ambas compõem o sistema municipal de educação do município. E a proposta do projeto é que a prefeitura possa comprar vagas nas escolas particulares. Obviamente, as escolas elas têm que estar legalmente constituídas, tem que ter alvará de funcionamento, tem que ter AVCB do bombeiro, tem que ter um projeto pedagógico aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, garantindo qualidade e segurança para as crianças. A prefeitura vai soltar um edital, vai publicar um edital de chamamento e as escolas particulares que desejarem participar do programa vão se habilitar e a partir daí, com o georreferenciamento que a Secretaria de Educação tem, ela sabe onde estão as demandas, as solicitações de vagas por região, ela vai procurar encaminhar essas crianças para essas escolas. É um avanço, porque nós precisamos garantir esse direito à criança e, ao meu ver, também vai evitar um processo que tem sido problemático, que é a judicialização da educação infantil. Muitas mães, né, elas buscam no Conselho Tutelar, no Ministério Público, né, garantir esse direito e muitas vezes por decisão judicial uma escola é obrigada a receber uma criança, até furando fila, às vezes você tem outras mães esperando, né, ela passa na frente, mas além disso tem escolas que têm salas que estão superlotadas, sobrecarregadas, né? Então vai evitar esse processo e obviamente o principal é atender o direito da criança. A criança não pode esperar. Por que nós votamos em regime de urgência? A ideia é que em janeiro esse programa possa estar sendo iniciado. Porque para você construir uma unidade, e Campinas construiu 13 creches, o governo Jonas Donizete, nesse período, leva em torno de 3 anos até que uma unidade esteja pronta para funcionar. E uma criança nessa faixa etária não tem esse tempo, não pode esperar, por isso a gente votou isso em 2 sessões extraordinárias. Tá certo, muito obrigado pelas informações, vereador Luiz Rossini. Eu agradeço e eu tenho certeza que isso atende muito aquelas mães e pais que aguardam com angústia até, né, a oportunidade de deixar o seu filho abrigado numa escola de educação infantil com segurança para que possa trabalhar em paz. Muito bem, essas as palavras do líder do governo, o vereador Luiz Rossini, que participou aqui dessas 2 reuniões extraordinárias na manhã desta quarta-feira. Gabriel Castro. Muito obrigado, Rubens, pelas informações. A gente continua acompanhando então o projeto que agora vai para votação em plenário. O vereador Paulo Galtério protocolou uma moção que protesta contra a ação policial em um evento comunitário em Paraisópolis, São Paulo, que resultou na morte de 9 pessoas e diversos feridos. O documento foi protocolado durante a reunião ordinária de número 74. Na moção, o vereador protesta contra a ação da PM na comunidade de Paraisópolis. Essa moção que eu fiz é uma moção de repúdio, de contrariedade ao que aconteceu. Não se vitimiza 9 jovens, né, numa situação que a gente fala na gíria de apavoro. A polícia deu um apavoro. A gente diz assim, as mortes não advieram de projéteis de arma de fogo, mas as mortes advieram do apavoro que foi dado nas pessoas que se pisotearam. Não, mas a polícia não tem culpa, porque a polícia não matou ninguém. Mas a culpa numa situação dessa, precisa ver como foi colocada a situação da fuga dessas pessoas, que, ao que parece, foi por causa da interferência da polícia. No documento, o vereador pede que ações da polícia sejam planejadas para evitar tragédias como a de Paraisópolis. Campinas quer dar uma demonstração de que precisa ter um trabalho de planejamento na polícia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem 200 mil homens e existe para servir e proteger. E na maioria dos 200 mil policiais são cidadãos de bem. Agora, é natural que numa caixa de um caminhão de laranja, 1 ou 2 caixas podres, não significa que o caminhão inteiro está podre. Tem que tirar essa laranja podre da polícia. Se houve algum erro de algum policial numa ação dessa, natural que tem que ser investigado, aberto o inquérito e eventual apuração de erro,
tem que ser punido e esse soldado excluído da polícia. A moção deve ser enviada para a Secretaria de Segurança de São Paulo. O vereador Carlão do PT também protocolou uma moção protestando contra as declarações desrespeitosas dirigidas à população negra proferidas pelo presidente da Fundação Cultural Palmares, e o vereador solicita a imediata saída. O vereador Carlão do PT protesta contra as declarações racistas do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo, dirigidas aos negros nas redes sociais. Sobre o Dia da Consciência Negra, Sérgio Camargo diz, por exemplo, que o feriado precisa ser abolido nacionalmente por decreto presidencial. Ele diz também que a data causa incalculáveis perdas à economia do país, em nome de um falso herói dos negros, no caso Zumbi dos Palmares, e de uma agenda política que alimenta o revanchismo histórico e doutrina o negro no vitimismo. Olha, nós estamos direcionando essa moção ao governo federal e ao ministro de Cultura que nomeou esse cidadão. Porque nós não podemos admitir, o Brasil é signatário de várias convenções, de várias resoluções na ONU, reconhecendo o racismo do Brasil, campanhas internacionais de jornadas de luta contra o racismo no mundo. Então nós não podemos admitir um cidadão na Fundação Palmares que rejeita a história do povo afrodescendente aqui no Brasil, a exploração da escravidão que o Brasil sofreu. Então nós não podemos aceitar isso, por isso nós estamos protestando e pedindo que a nomeação desse cidadão seja recusada pelo governo federal, seja retirado, para que a gente possa ter alguém que seja capaz de dar visibilidade na luta do povo negro aqui no Brasil. O vereador lembra que a Fundação Palmares foi criada para promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra no Brasil. O parlamentar reforça ainda que essas declarações são maus exemplos para a sociedade como um todo. Acaba reforçando a luta de combate ao racismo. Ao contrário, ele acaba fortalecendo o racismo para que as pessoas entendam a história de forma diferente. Então nós não podemos aceitar. Por isso que nós vamos lutar para impedir que esse cidadão continue à frente dessa importante ferramenta do povo negro. O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e volta em 2 minutos. Em Campinas, nesta quinta-feira, trazendo chuva. A temperatura começa a cair a partir de sexta-feira, então para amanhã vamos às temperaturas. Mínima de 19 graus e a máxima não deve passar dos 28. A Comissão de Constituição e Legalidade realizou uma audiência pública para debater alterações no regimento interno do Legislativo. A audiência discutiu projetos que querem alterar o regimento interno da Câmara. Um deles quer mudar como é feita a votação simbólica. A intenção desse projeto, surgiu da experiência de vários momentos aqui nessa casa, que nós temos votações polêmicas, né? E aí não estou questionando se de interesse de quem. Aqui a gente tem essa relação base-oposição, mas muitas vezes a gente tem projetos em que a gente tem discordância, que tem polêmicas, seja do interesse de qualquer uma das partes, digamos assim, e que muitas vezes as pessoas que estão acompanhando, geralmente quando temos votações polêmicas, tem um público que acompanha, que está antenado, né, nos processos de votação, e aí a gente recebia nessas votações polêmicas, muitas delas que acontecem de votação simbólica pelo regimento interno, as pessoas questionavam assim, mas e aí, como é que cada vereador votou? Cadê a foto do painel? Porque é isso que as pessoas esperam, né? Elas querem saber como que cada vereador votou. Outro projeto debatido é sobre o tempo de liderança durante o pequeno expediente. O pequeno expediente, como o próprio regimento interno preconiza no artigo 103, tem duração improrrogável de 90 minutos.
e será destinada à leitura dos expedientes e aos comunicados dos vereadores, ou vereadoras também, com duração de 5 minutos, sem apartes. Ocorre que, ao permitir a utilização do tempo de liderança ao longo do pequeno expediente, com prazo máximo de 10 minutos, o próprio regimento interno torna-se contraditório. Afinal, o artigo 103 é claro, será destinado aos comunicados dos vereadores e vereadoras, portanto, a exceção seria sua destinação à exposição dos pensamentos e defesas das bancadas de vereadores. A criação de blocos parlamentares e um colégio de líderes também foi discutida. É um projeto importante para a gente de alteração do regimento interno, que poderá... nós estamos voltando a uma época que tinha os blocos e tinha o líder e vice-líder da minoria. A audiência foi presidida pelo vereador Luiz Cirilo, que avaliou como importante o debate. Eu avalio como positiva. Alguns vereadores estão propondo mudanças no regimento interno para dar mais transparência, para exercendo o seu direito de fala. A mudança, um dos projetos consiste nisso. Ou seja, é uma exigência de quando apresenta projeto que mude o regimento interno, que se faça também audiência pública, permitindo que a população acompanhe, permitindo que os vereadores, caso queiram, venham discutir e atingir o objetivo. Agora, esses projetos estão aptos para serem votados e mudando ou não o regimento interno. Então, eu acho que foi proposital colocarmos alguns projetos em discussão na manhã de hoje, porque foram projetos rápidos de serem entendidos, rápidos de serem discutidos, e ao mesmo tempo a comissão deixa pronto para a presidência, caso queira, colocar na pauta. Com a presença de deputados estaduais, a Câmara promoveu um debate sobre a escolha de Campinas para receber a Escola Cívico-Militar. Por iniciativa do gabinete do vereador professor Alberto, a Câmara Municipal promoveu um debate na última segunda-feira a respeito da escolha de Campinas para receber a Escola Cívico-Militar. Participaram do encontro os deputados estaduais Valéria Bolsonaro, Rafa Zimbaldi e Tenente Coimbra, além do vereador Tenente Santini e outros parlamentares da casa que puderam expor suas opiniões a respeito do programa do governo federal. A população também marcou presença no evento. E para o vereador professor Alberto, o debate foi positivo. Nessa tarde, através do trabalho da deputada Valéria Bolsonaro, do tenente Coimbra, também do deputado Rafael Zimbaldi, e também a gente não pode esquecer aqui do trabalho do tenente Santini, que tem sido uma voz que tem apresentado a importância desse trabalho, pudemos ver que vai agregar, vai ajudar. Nós vamos ter uma experiência bastante importante nesse segmento. E nós estamos procurando caminhos. E através desse debate dessa tarde, onde a população, principalmente a população da região do São Domingos, puderam tirar suas dúvidas de que esse é um projeto que vai agregar, vai ajudar. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Odila Maia Rocha Brito, no Jardim São Domingos, foi a indicada pela Secretaria Municipal de Educação para fazer parte do programa. Para o vereador professor Alberto, a Câmara sempre vai abrigar debates para ajudar e orientar a população. Nosso objetivo sempre é qualidade de vida para os munícipes. É por isso que nós abrimos debate dessa natureza. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas nessa tarde. Agora é lei. Está proibido para os estabelecimentos comerciais aqui em Campinas exporem para venda qualquer tipo de arma branca ou objetos perfuro-cortantes em locais de fácil acesso aos consumidores. Agora é lei. De autoria do vereador Ailton da Farmácia, do PSD, a Lei nº 15.842 de 2019, publicada no Diário Oficial do dia 2 de novembro, apresenta alguns critérios para a exposição de armas brancas e materiais perfuro-cortantes nos estabelecimentos comerciais de Campinas. Que eles não fiquem mais expostos, até porque é uma questão mesmo de segurança mesmo, que há casos até de crianças que a mãe vai com a criança nesses locais e eles estando expostos a que essa criança pode até pegar esse perfurgante
e acabar se cortando. Entende-se por arma branca todo artefato cortante ou perfurante como facas, canivetes, estiletes, machados, serrotes, navalhas e similares. De acordo com o vereador, os consumidores ainda terão acesso a esses produtos, porém com mais proteção para todos, inclusive os próprios comerciantes. O que faz? Que ele coloque para a pessoa ver, seja em vidro, seja alguma coisa. A pessoa vai ter acesso, mas não diretamente para pegar lá, chegar lá, pegar, por esse tipo de problema. Perigo com criança, e isso acontece muito acidente. É uma proteção até para o próprio comerciante mesmo, até na questão de segurança. Hoje o quadro Na Ponta do Lápis fala sobre construção civil. Você aí de casa que está pensando em comprar um imóvel na planta, será que agora é o momento? Vamos conferir. Estou na área de novo com mais uma edição do quadro Na Ponta do Lápis. O papo é construção civil, preço dos imóveis, hora certa para comprar. Se é legal comprar na planta, se não é. Por isso a gente conversou com um especialista no assunto. Ele começa falando se há notícias favoráveis na construção civil. Olha aí. Sim, há notícias recentes, dos últimos 4, 5 meses, de que os imóveis que estão no mercado à venda, eles passam por uma nova valorização. Os preços estão subindo. Isso despertou um grande interesse das construtoras em lançarem novos empreendimentos, novos projetos, para poder acolher essa demanda toda que vai haver. E as pessoas estão esperando saber quais são os novos projetos que serão apresentados em Campinas e região e também qual será o custo do dinheiro. Hoje, o maior sonho de consumo de qualquer cidadão é ter a sua casa própria. E ele terá essa oportunidade. Haverão muitos negócios pela frente, com todo tipos de opções, e também uma variedade de linhas de créditos que estarão à disposição com custos variáveis aí de 6,5% a 8,5% ao ano. Sim, aqui na Ponta do Lápis quero dizer aos amigos que tem uma cautela toda especial na compra de um imóvel novo, na compra do que nós chamamos do imóvel na planta. E por que isto? Porque nós temos visto nos últimos anos, aqui em Campinas e na região, problemas gravíssimos que foram criados pelas próprias construtoras, onde vimos imóveis sendo construídos, mas onde não havia projetos, imóveis sendo atrasados de uma forma muito longa. Apenas para que você tenha uma ideia, Campinas tem histórico de atrasos de entrega de obra que chegam até a 28 anos. Essas construtoras também, em vista do problema que resultou na economia brasileira, as construtoras ficaram com uma dificuldade, começaram a atrasar as obras, porque não tinha capital de giro suficiente. E o que isso provocou? Provocou uma insatisfação muito grande do comprador, que ao ver que a sua obra não saía e o atraso permanecia e que a construtora estava realmente num ritmo lento de construção, estes compradores romperam, devolveram os seus imóveis. E essa grande massa de devolução de imóveis para junto das construtoras trouxe um problema seríssimo para as construtoras que se viram com endividamento muito grande. Inclusive, algumas delas, até as mais emblemáticas, aí tiveram que recorrer à recuperação judicial. Amanhã é dia de estreias na telona, mas você já sabe, fica sabendo antes aqui no Jornal Câmara Notícia quais são os filmes. Destaque para um longa brasileiro de terror e também As Golpistas, com Jennifer Lopez, que é baseado em fatos reais.
Olá, Agenda Cinema no ar, primeira semana do último mês do ano, mas ainda temos ótimos filmes para estrear. Eu começo indicando As Golpistas, com Jennifer Lopez no elenco. A história é baseada em fatos reais, olha aí. No drama, devido à crise financeira que abalou Wall Street em 2008, Destiny e Ramona perdem clientes e vão atrás de homens em restaurantes para, após dopá-los, faturar em cima de seus cartões de crédito. Nova York, década de 50. Lionel é um solitário detetive com uma síndrome que faz com que ele, volta e meia, não tenha controle sobre o que diz. Seu amigo e mentor, Frank, é assassinado e ele vai atrás dos autores do crime. She doesn't know! She doesn't know! What don't I know? Em crise no casamento devido ao alcoolismo e por ter perdido o emprego, Augusto decide se mudar com a esposa e filho para uma fazenda herdada de seu avô. O que ele não imaginava era que a propriedade fosse assombrada por Couraça e Ana, escravos decididos a se vingar dos antepassados de Augusto. Nós vamos até o fim. A gente vai embora daqui, Teresa. A nossa última noite. Marinho, eu passei o dia pensando num jeito de você voltar. Eu não quero mais voltar, mãe. Antes de encerrar, uma informação. A Seleção Brasileira Sub-20 está disputando um triangular, juntamente com o Peru e com a Colômbia. Hoje pela manhã, a Seleção Brasileira venceu os colombianos por 1-0. E o gol foi marcado pelo jovem Vinícius Anocelo, que pertence à Ponte Preta e em 2020 vai ter muitas oportunidades. Então o Brasil venceu por 1-0, gol do Vinícius Anocelo, atleta que pertence à Ponte Preta. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 75. Eu volto amanhã ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.